Bora interpretar um hemograma comigo? Parte 1. O que a gente avalia no eritrograma? Não é só a hemoglobina como muita gente faz, é o hematócrito, hemácias, VCM, HCM, CHCM e o RDW. Então a primeira coisa que a gente vai avaliar vai ser a anemia, o hematócrito, hemoglobina e hemácias. Esse hemograma aqui é feminino, então o valor de hemoglobina é de 12 a 15. Masculino normalmente fica de 13 a 17. Lembrando que a hemoglobina é a proteína que fica dentro da hemácia e é ela que carrega o oxigênio. E o hematócrito é a porcentagem do sangue completo junto com o plasma que é ocupado pelas hemácias. E aqui a gente tem um comparativo anemia quando tem baixa quantidade de hemácias, o hematócrito vai estar baixo, comparativamente ao sangue total. Quando não tem anemia, a gente tem uma quantidade normal de hematócrito em comparação ao sangue total. E a policitemia é quando tem uma alta quantidade de hemácias dentro do sangue total, fazendo com que a gente tenha um hematócrito elevado. Nesse caso aqui, a gente tem um hematócrito reduzido de 29%, uma hemoglobina baixa e hemácias também baixas. Ou seja, aqui a gente tem uma anemia já. Depois de entender que isso aqui é uma anemia, a gente precisa entender como são essas hemácias. E é aí que entram os índices hematimétricos, que são VCM, HCM, CHCM e RDW. VCM é o volume corpuscular médio, então ele mostra o tamanho médio das hemácias. Hemácias microcíticas são hemácias pequenas, ou seja, o VCM vai estar baixo. Normocíticas, o tamanho normal, e macrocíticas são hemácias grandes. Lembrando que a gente vai usar isso aqui para definir uma causa de anemia provável. Por exemplo, na deficiência de ferro, uma falta de matéria-prima faz um VCM baixo. Ah, mas e o HCM e o CHCM? Basicamente, eles vão te mostrar quanto de hemoglobina tem nas hemácias. O HCM é a quantidade de hemoglobina em massa por hemácia. Já o CHCM é a concentração de hemoglobina dentro da hemácia. Mas na prática, eles ajudam a ver se a hemácia está mais pálida ou não. Quando o HCM está baixo, é uma hipocromia, então pouca hemoglobina dentro da hemácia e ela fica mais pálida, entre aspas. Quantidade de hemoglobina normal nas hemácias é normocrômica, e um HCM elevado a gente chama de hipercrômica. Um exemplo importante é que a anemia ferropriva tem um HCM baixo, ou seja, menos hemoglobinas dentro das hemácias. E por fim, a gente vai ver o RDW, que é basicamente a distribuição do tamanho da célula, ou seja, é um valor que vai te falar se tem tamanhos de hemácia muito diferentes entre si. Se ele está alto, ele vai ficar igual essa imagem aqui, com muita variação, ou seja, tem uma produção desorganizada do tamanho das hemácias. Basicamente, a medula fica batendo a cabeça para manter uma produção uniforme e aí fica desigual o tamanho. E no começo de uma deficiência de ferro, o RDW pode estar aumentado, enquanto o VCM e o HCM estão normais. Um exemplo disso é nesse hemograma que o paciente tem uma anemia, mas tem o VCM e o HCM dentro dos valores padrão. Só que aqui o RDW dele está aumentado, fazendo uma anisocitose. Ou seja, por mais que tenha o VCM de tamanho normal, tem várias hemácias com tamanho diferentes aqui dentro. Para fechar o nosso raciocínio, eu trouxe aqui um hemograma de um paciente masculino com uma anemia, associado a um VCM aumentado com RDW também aumentado, fazendo assim uma anemia macrocítica com anisocitose. E depois a gente investiga as causas. No caso desse paciente, ele tinha uma deficiência de B12 e um uso de álcool crônico. Comenta parte 2 que eu vou fazer um vídeo sobre o leucograma. E não se esquece de curtir e compartilhar para ajudar no engajamento.